Olá pessoal, muito bem, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o software fatiador. A gente dividiu aí o processo de impressão em três etapas, né? Modelagem, software fatiador e o processo de impressão. Então, nas aulas anteriores a gente teve a primeira encontro a gente teve essa visão geral, no segundo encontro a gente falou um pouco sobre a estrutura física da impressora 3D e entendeu que a impressora 3D ela também é uma máquina CNC. Máquina CNC é comando numérico computadorizado e que ela lê, né, interpreta um código G-code. Né? O G-code é um código que tem a sequência de comandos para a máquina CNC funcionar, né, que indica qual que é o movimento de cada motor que aciona cada um dos eixos da impressora. Tá? E aí a gente viu que o CNC, né, que o G-code é uma estrutura de código ali que tem sua complexidade que fica relativamente grande com o processo de impressão. Tá? Então nessa etapa aqui a gente vai ver um pouco sobre o software fatiador, que é o software que gera esse G-code. Né? A gente vai pegar um arquivo em STL, que é o arquivo em 3D, colocar ele no software fatiador, ver o que se faz no software fatiador e no final gerar esse G-code aí, que é o que a gente manda para a impressora 3D imprimir, tá joia? Então, simplesmente usar como parâmetro ou analogia para entender mais ou menos o que é a ideia do software fatiador, eu trouxe aqui o exemplo do editor de texto do Word aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa no editor de texto é ter um texto, né? O editor de texto é uma ferramenta que eu uso para digitar um texto, criar um documento, criar minha tese, então, dissertação, TCC, que seja. E então seria como se falasse assim, ó, imprime, né, pedindo para alguém imprimir algo na impressora 3D, imprime para mim tal objeto. Falo, tá, mas cadê o arquivo desse objeto? Né? Como se alguém falasse, imprime aí para mim meu TCC. Tá, mas cadê o documento do TCC para poder mandar imprimir aqui na minha impressora jato de tinta, na minha impressora laser? Né? Então a primeira coisa que a gente precisa ter é o conteúdo que a gente quer imprimir. Tá? Eu vou usar essa função rend aqui no Word para gerar um texto automático para a gente só ter como exemplo. Então esse aqui é o conteúdo. Né? No caso da impressão 3D seria o meu arquivo em STL. Tá? Que a gente vai ver na próxima aula como que eu crio um STL, ou como que eu consigo um arquivo STL. Tá? Então tenho aqui um texto genérico que o próprio Word gerou para a gente. E o que seria? Então isso aqui seria equivalente ao Word, né? Seria equivalente ao software que eu uso para modelar e criar o documento que eu quero imprimir. Tá? E o que seria o fatiador? Seria o equivalente a eu vir aqui no Word, na opção imprimir. Tá? Quando eu clico em imprimir, a gente abre essa ferramenta aqui que permite eu fazer alguns ajustes na configuração da impressora. Tá? Então eu posso dizer aqui, se eu quero imprimir quantas cópias eu quero imprimir, se eu quero imprimir tudo ou alguma página específica ou um intervalo de páginas do documento. Eu posso definir a qualidade da minha impressão, se eu quero imprimir no modo rascunho, se eu quero imprimir no modo melhor, no modo comum, rascunhos mais preto e branco, tá? Em papel fotográfico. E além disso eu consigo configurar vários outros ajustes, tá? Tipo de papel, tamanho do papel, a qualidade, uma série de coisas que são possíveis de serem ajustadas aqui nessa estrutura. Tá? Então é mais ou menos isso, né? Depois que eu faço todas essas configurações, defino todos esses parâmetros aqui, é que eu mando de fato esse documento para a impressora imprimir. Então aqui, nesse intervalo, né, entre eu estar com o documento e mandar imprimir, eu digo, qual que é a impressora que eu vou usar? Eu tenho 3 cadastradas aqui. Dessas 3 impressoras, eu escolhi a que eu quero, que tipo de papel que eu estou usando? Qual que é a qualidade da impressão que eu quero? Vai ser no modo rascunho, vai ser um modo melhor, vai ser colorido, vai ser preto e branco? Tudo isso a gente vai ter como configurar aqui dentro. Então, essa parte aqui do processo de configurar o que eu quero imprimir é o que a gente tem lá no nosso software fatiador, tá joia? Então o papel do fatiador é esse, é um intervalo entre criar o documento e mandar para a impressora. Uma diferença aqui é que a gente tem um leque absurdamente maior de parâmetros para configurar, tá joia? E existem alguns softwares fatiadores diferentes. Algumas impressoras já fornecem, né, um software fatiador proprietário. No entanto, a gente tem alguns softwares fatiadores, como esse que eu vou apresentar, que é um dos mais utilizados, porque ele permite que você trabalhe com qualquer impressora 3D ou com um leque muito grande de impressoras 3D. Tá? Então aqui, como a gente já falou ali utilizando essa analogia, né, é o software que eu vou usar para definir todas as configurações da impressão para um documento já montado ou já criado. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa é o nosso documento. Eu vou usar esse arquivo STL aqui, que é um objeto em 3D, que é basicamente o que chamam de objeto impossível, né? Uma esfera dentro de um cubo, que não teria como, né? Ele vai ser impresso já ali dentro e não tem como essa esfera sair dali porque ela foi criada aí, né? E tem aquela brincadeira de falar, isso não nasceu aí, então tem que sair. Nesse caso, a esfera nasce dentro desse cubo. Então vamos puxar ele para cá. Bom,
Uma coisa importante, né, que eu já estou com uma impressora configurada, eu já tenho os parâmetros da impressora e eu coloquei o documento que eu quero imprimir aqui dentro dessa área de impressão. Então esse cubo maior que a gente está vendo aqui, ele representa a área de impressão da impressora 3D. Mas qual que é essa impressora? Eu tenho algumas configuradas aqui. Tá? E eu posso adicionar uma impressora nova. Aqui no Cura, a gente tem uma série de impressoras já pré-configuradas. Tá? Então, por marca aqui de impressora 3D, você pode selecionar um modelo. Então, abre aqui uma marca e escolhe um modelo aqui dentro. Então, nota que tem um leque gigantesco de opções de marcas e modelos de impressora 3D já pré-configurados aqui no Cura. No entanto, como existem muitas variedades de impressora, a gente ainda tem a opção de configurar uma impressora caso ela não esteja aqui. Bom, e para isso a gente seleciona então aqui a opção Custom, tá? Aí eu posso dar um nome para minha impressora, nova. Eu venho em adicionar. Quando eu adiciono essa impressora, gerenciar a impressora, ajuste da máquina. Aqui eu preciso configurar, né? Eu fui numa versão customizada, ou seja, os parâmetros não estavam pré-definidos para a marca e modelo da impressora que eu estou usando. Então eu preciso ajustar os parâmetros de acordo com a impressora que eu tenho. Isso a gente consegue pegar normalmente no site da própria impressora 3D, eles fornecem essas informações, tá? Então, aqui a gente consegue ajustar os parâmetros que são, por exemplo, a dimensão da área de impressão, então qual que é o tamanho do eixo X, né, o quanto que o eixo X se move, o eixo Z e o eixo Y, isso define aí a capacidade do volume de impressão da minha impressora, a forma da plataforma de impressão, se ela é retangular, se a origem da impressão vai ser no centro, se a mesa é aquecida ou não, volume de construção aquecido e um tipo de G-code padrão, né, o Marlin e alguns outros aqui. Tá? Então isso tudo a gente vai conseguir saber se a tua impressora já não estiver configurada, pré-configurada aqui no Cura com uma opção para selecionar, você consegue pegar essas informações no site fornecedor aí da tua impressora. Tá? A gente tem aqui o G-code inicial e o G-code final. Né? Quais são os movimentos que a impressora tem que fazer antes de começar a imprimir e depois que terminar de imprimir. Né? Então, ela começa a imprimir calibrando a mesa, se for o caso da tua impressora, ela tem essa opção. Nesse G-code aqui a gente costuma ter instruções desse tipo. Tá? E na finalização da impressão, eu vou descer a mesa, eu vou subir o eixo Z e levar a mesa para frente, se a mesa movimentar para frente e para trás, por exemplo. Né? Tem impressora que a mesa só movimenta para frente e para trás, tem impressora que a mesa sobe e desce e a cabeça de impressão é que vai para frente e para trás, por exemplo. Né? Então isso tudo vai ser configurado aqui. Tá? E sobre o bico de impressão também. Tá? O tamanho do bico aqui está por padrão 0.4, diâmetro do material compatível, deslocamento X do bico, deslocamento Y. Então são configurações básicas aí para inserir uma impressora nova. Tá? Então, tendo essa impressora aqui, nossa, essa impressora que eu inseri, a nova, ela tem um espaço de impressão bem pequeno, né? 10 por 10 por 10. Então nota que o nosso cubo agora ele parece bem maior, mas na verdade é que para essa impressora nova que a gente acabou de inserir sem ajustar os parâmetros, o cubo basicamente numa impressora com esses parâmetros ocuparia a mesa quase toda. Então vamos para uma impressora já pré-configurada aqui, pegar essa 3. Nota, é uma impressora bem maior a área de impressão dela, então conseguiria, por exemplo, duplicar esse cubo e imprimir vários ao mesmo tempo, tá? Esse nosso objeto aqui. Então, sendo um objeto em 3D, aqui no software fatiador, eu consigo também ver todas as faces e girar e navegar ao redor do objeto que eu quero imprimir, para ver se ele está bem posicionado na mesa e parâmetros desse tipo. Tá? Aqui do lado, depois que eu insiro o objeto, a gente tem um menu que permite também a gente fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, eu quero mover esse objeto na mesa, eu quero que ele fique impresso aqui para o canto, por exemplo. E eu posso, por exemplo, multiplicar o objeto selecionado. Nota, eu não estou criando um objeto novo, só estou definindo parâmetros de impressão. O meu objeto eu trouxe já o arquivo para cá, eu basicamente dupliquei. Essa mesa é grande o suficiente para imprimir dois ao mesmo tempo. Então dupliquei e arrastei eles na mesa. A gente consegue aqui ainda fazer alguns ajustes no objeto, como por exemplo, mexer ou alterar as dimensões dele. Tá? Então nessa opção aqui também no canto esquerdo, eu consigo redimensionar o objeto. Eu consigo redimensionar de uma maneira uniforme, ou se eu desmarco isso, eu consigo redimensionar de uma maneira não uniforme. Eu poderia, se eu deixo desmarcado ali, aumentar ele só numa dimensão aqui, tá? Ou se eu deixo marcado, quando eu pego aqui para esticar, ele vai esticar por igual. Uma coisa interessante, não sei se vocês observaram, quando eu estico o objeto, ele cresce em todas as direções,
E parte dele, eu ainda estou segurando o clique do mouse aqui, está agora para baixo da mesa. Quando eu solto, o próprio Cura ajusta o posicionamento desse objeto, subindo ele um pouco mais para que ele fique encostado na parte superior da mesa de impressão. Olha aí esse movimento, que legal. Aqui eu consigo girar o objeto e definir alguns outros parâmetros aqui mais específicos para o processo de impressão. Vamos afastar esse cara aqui, manter só um e deixar ele mais centralizado mesmo. E vamos ver mais algumas coisas que a gente pode definir aqui, pessoal. Então, nesse menu aqui, a gente pode selecionar entre as impressoras já cadastradas ou inserir uma nova impressora. E para essa impressora, a gente consegue definir também o tipo de material que eu estou utilizando. Aqui, por padrão, ficou material PLA. Tem uma lista de outros materiais já pré-configurados aqui. E eu também posso adicionar um novo tipo de material, caso o material que eu esteja usando não esteja presente aqui nessa lista. E neste menu aqui mais à direita, superior, é onde eu tenho uma gama gigantesca de parâmetros que eu posso ajustar no processo de impressão. Olha só, aqui eu tenho em resumo, né, alguns ajustes como o volume de preenchimento da peça e a espessura das camadas. Então, o parâmetro que está definido aqui nesse momento é que cada camada da impressão vai ter uma altura de 0,25 milímetros. Cada camada impressa, lembra que o processo de impressão, né, é um processo que é feito camada após camada. No fim da impressão de várias camadas, a gente tem o objeto completo. Eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte, levando em consideração que já temos uns parâmetros pré-definidos aqui, eu vou simular como se eu tivesse, né, já usando vou usar esses parâmetros e vou mandar fatiar o objeto, para a gente ver aqui no Cura a simulação desse objeto fatiado. Após eu mandar fatiar, agora eu consigo, né, me abrir uma outra opção aqui, que é o pré-visualizar. Ele vai me mostrar agora, pessoal, o número de camadas que vão ser criadas para que esse objeto seja impresso, e eu consigo navegar aqui entre essas camadas, tá? Então aqui, ó, é um total de 220 camadas. A última camada aqui da impressão é a camada 220. Eu posso ir lá para a camada 1, tá? Então essa aqui é a primeira camada, uma camada de 0,25 milímetros, e eu posso ver cada uma das camadas. Uma coisa interessante que a gente consegue já observar aqui é que a parte interna do objeto ela não é sólida ou não é 100% preenchida. Isso é muito importante para que a gente consiga economizar em filamento e tempo de impressão, né? E óbvio que isso aí depende de qual que é a função do objeto, né? Além de algumas outras características específicas aí, né? Se o objeto precisa de fato ser 100% preenchido, né? Ele vai suportar peso, ele vai ser exercida uma força sobre ele. Se não, ele não precisa ser um objeto sólido. Isso faz com que a gente consiga economizar aí tempo de impressão e filamento. Isso porque o processo de impressão é muito lento, pessoal. Ó, são 220 camadas para imprimir esse objeto, levando em consideração que cada camada tem 0,25 milímetros. É importante entender que o tamanho da minha camada está diretamente relacionado ao quão refinado vai ser a impressão, né? Então, quanto mais fina a camada, mais detalhes e menos visível ela seria. E quanto maior essa camada, é como se fosse, como se a gente tivesse um objeto mais pixelado ou menos pixelado, né? Se você tem uma tela com uma resolução muito grande, tem muito mais pixels, os pixels são melhores, a gente tem mais detalhe de imagem. Quando eu tenho pixels muito grandes, a minha imagem perde resolução, mas ainda consigo ver o que tem lá. Então, dependendo da finalidade, você pode ajustar, por exemplo, esse parâmetro que é um dos parâmetros básicos, né? Qual que é a altura da camada. Tá? Óbvio que isso vai interferir diretamente no tempo de impressão. Se eu tenho que imprimir, se eu tenho camadas mais finas, eu tenho que imprimir um número maior de camadas para ter aquela mesma altura do objeto. Isso significa que minha impressora vai fazer uma quantidade maior de movimentos, logo ela vai demorar mais tempo no processo de impressão. Tá? O mesmo vale para o preenchimento da peça. Tá? Então nota, essa peça aqui, 5,5 centímetros por 5,5 por 5,5, uma peça que vai demorar 2 horas e 27 minutos para ser impressa com essas configurações. E vai levar aproximadamente 55 gramas de filamento. Tá? Vamos fazer alguns ajustes básicos aqui. Então, eu não quero mais que seja impresso em 0,25, mas sim em 0,1. Olha só, mudando apenas esse parâmetro da espessura da camada de 0,25 para 0,1 milímetro, o meu tempo de impressão já subiu agora para 6 horas de impressão, 5 horas e 57 minutos. Esse é um tempo aproximado, tá? Por experiência, de modo geral, a impressão tende a demorar um pouco mais do que essa previsão aqui do Cura.
Tá? Vamos fazer um ajuste aqui, então, nesse outro parâmetro que a gente viu, né, agora há pouco, que é a quantidade de preenchimento. Aqui está com preenchimento de 20%. Então, 20% da área interna da peça tem conteúdo, né? Os outros 80% é vazio. E aí o tipo de preenchimento também a gente consegue definir. Aqui está definido o preenchimento em grade. Tem vários outros tipos de preenchimento que a gente pode. Então vamos ver como seria se eu definisse aqui que essa peça, eu quero essa peça com 100% de preenchimento. Não vai ter espaço vazio dentro dela. Vou mandar fatiar. E cada camada com 1 milímetro de espessura. Olha só, nosso tempo de impressão subiu agora para 17 horas e 21 minutos. Se eu caminhar aqui entre as camadas de impressão, nota que não tem mais espaço vazio, né? O objeto está completamente preenchido. Eu consigo dar um zoom aqui no objeto e ver os filamentos aqui, né? Então nota que um outro parâmetro que a gente vai ver que é possível ajustar é o quantas paredes eu quero que esse objeto tenha, né? Então aqui a gente tem a parede externa que está em vermelho. Tá? Cada linha representa aqui um filamento, né? A cabeça de impressão passa por ali despejando o filamento. Então aqui eu tenho 3 linhas compondo a parede desse objeto. Tá? Aqui 3 linhas compondo a parede, aqui em amarelo o preenchimento. Nesse caso aqui a gente está com preenchimento sólido agora. Então olha só, parede, 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 parede e preenchimento aqui. Aí o nosso tempo de impressão subiu para 17 horas e 21 minutos, então isso a gente tem que levar em consideração, tá, pessoal? É muito importante. Eu preciso que esse objeto seja sólido, isso é tão importante a ponto de eu gastar aí 132 gramas de filamento não é assim, um absurdo de filamento, tá? Mas 17 horas e 21 minutos nesse processo de impressão, tá? Então como é que a gente pode ajustar isso? Essa peça não tem problema se ela for oca, tá? Mas é legal a gente colocar algum preenchimento dentro para ajudar ela a ter um pouco mais de resistência, e isso ajuda também no processo de impressão. Lembra que o bico extrusor ele vai despejando o filamento, camada sobre camada. Então as camadas têm que ter uma base para que ela não simplesmente escorra para a mesa, tá? Se eu deixar essa esfera completamente oca, na hora que eu for fechando essa esfera, o que vai acontecer aqui, se eu não tiver nada aqui dentro, é que essas camadas mais de cima, nessas camadas superiores, elas ficariam em cima de nada e cairiam, tá? Então a impressão não daria certo. Então é legal a gente deixar um preenchimento aqui de pelo menos 10%, tá? E a resolução, né, ou o tamanho da camada, a gente também consegue deixar aqui com 2.5, nota, 0.25 milímetros, ainda é uma camada bem fininha, tá? A gente vai ter uma boa qualidade nessa impressão. Reduzir isso para 1 milímetro consome muito mais tempo de impressão e não compensa para esse objeto específico, né? Ele não tem tantos detalhes assim que a gente precisa numa resolução maior. Então estou subindo aqui de novo para 0.25, pronto. Então aqui a gente consegue ver essas camadas. Uma coisa interessante, pessoal, olha só, o Cura está mostrando para a gente o filamento em tons diferentes, tá? Como eu falei agora há pouco, esses tons diferentes representam estruturas ou partes diferentes que a gente consegue configurar, tá? Então, em vermelho a camada externa, né, a parede externa, em verde tem as paredes internas, que a gente consegue definir o quanto de parede que a gente quer, e em amarelo o revestimento, tá? E nota que a gente tem um trecho em azul também, que esse pedaço aqui nem existia, na verdade, no nosso objeto original, né? Mas lembra, o processo de impressão vai depositando o filamento. Para que a impressora consiga imprimir essa viga aqui, pronto. Então foi imprimindo uma camada, próxima, e de repente ela vai ter que imprimir sobre uma área aqui que não teria nada embaixo, tá? Então o próprio Cura já reconhece isso e ele cria uma estrutura de suporte, tá? Essa peça em azul, o próprio Cura definiu porque ele percebeu, ó, do jeito que está aí, essa impressão não vai dar certo. Então eu vou criar essa estrutura aqui para você, para te ajudar no processo de impressão dessa peça e para que isso fique bonitinho e funcione, tá? Então, no final do processo de impressão, a gente vai precisar remover essa estrutura aqui que o Cura criou. Então, ele imprime essa estrutura em azul com uma qualidade um pouco inferior, ela fica bem mais quebradiça, tá? Mas que é forte o suficiente para sustentar essas camadas de cima aqui durante o processo de impressão. Mas, em teoria, elas são bem fáceis de ser removidas quando a peça estiver pronta. Ela tem um contato mínimo aqui com o que é o objeto mesmo que eu quero imprimir para minha peça, tá? Outra coisa legal que o Cura criou para a gente aqui, que não existia no modelo, né, no nosso objeto, é essa estrutura aqui
ao redor da peça encostada na mesa. Isso é importante para ajudar a sustentar a peça colada na mesa, tá? A mesa da impressora ela vai se movimentando em alguns modelos de impressora, ou o próprio cabeça de impressão movimenta e a mesa só sobe e desce. Nesse movimento, né, a gente tem uma certa vibração e um movimento de vai e vem, a peça pode descolar durante o processo de impressão. Se isso acontece, você perde essa peça, né? Não tem como colocar ela de volta no lugar e colar de novo durante o processo. Tá? Então, para evitar que isso aconteça, é muito importante que a peça esteja bem firme na mesa de impressão durante o processo de impressão. Para isso, existem algumas colas específicas que a gente usa na mesa, para garantir que a peça fique firme ali no lugar. A gente tem a mesa aquecida, que ajuda a manter o filamento ali firme, colado na peça durante o processo de impressão, e o Cura também cria essa estrutura aqui para a gente ter uma maior área de contato da peça com a mesa, tá? Então a gente cria uma área um pouco maior, garante uma maior fixação dessa peça na mesa de impressão para garantir que ela fique firme durante o processo de impressão, beleza? Então a gente vai ver alguns parâmetros que são a espessura da camada, a espessura ou a quantidade de revestimento do objeto. A gente viu que é possível que o próprio Cura cria para a gente estrutura de sustentação para as peças que estão suspensas no ar, como o caso dessas vigas aqui, a parte superior do Cura, tá? Ainda assim, tudo isso é ajustável, tá? Eu posso aqui vir em suporte e falar para o Cura, olha, eu não quero que crie suporte não. Então, desmarco essa opção aqui na aba suporte. Vamos mandar fatiar. E aí, ele fatiou meu objeto sem criar nenhum suporte, tá? Isso é um detalhe importante, né, que a gente ter a possibilidade de remover os suportes, porque o suporte em si exige movimentação a mais e logo consome mais tempo de impressão. Nota como removendo os suportes, meu tempo de impressão caiu para 1h38. E outra coisa importante, né, em que momento que eu posso remover o suporte? Por exemplo, eu conhecendo a minha impressora, eu sei que essa peça aqui tem 5 centímetros de largura e que essa área suspensa aqui, ela tem um pouco menos de 5 centímetros, né, 5,5 de canto a canto. Aqui na parte interna, que é a parte suspensa, vai ter, vamos dizer que tem 5 aí. Se eu sei que a minha impressora consegue esticar um filamento no ar 5 centímetros sem que ele escorra, eu falo, opa, para essa peça aqui, para esse objeto, eu não preciso de suporte. Então eu posso desmarcar essa opção de suporte porque eu estou avaliando o objeto que eu estou imprimindo, eu conheço a impressora que eu estou usando e eu sei que para isso aqui ela vai conseguir fazer a impressão sem precisar dos suportes. Eu desmarco então, falo que eu não quero que sejam gerados suportes e com isso eu ganho tempo de impressão. Lembra, isso aí é um parâmetro que você consegue desmarcar se você já conhece ali a impressora e sabe que ela é capaz de fazer essa impressão sem os suportes. Se não, deixa a impressora criar, né, deixa o Cura criar esses suportes aí para garantir uma melhor qualidade no processo de impressão, tá? Outros parâmetros que a gente consegue ajustar aqui dentro, e agora eu vou falar um pouco mais rápido para que esse vídeo também não fique muito longo, e aí, óbvio, isso aqui a gente vai conseguindo ajustar os parâmetros de acordo com o que a gente vai conhecendo e tendo experiência com o processo de impressão. A gente vai calibrando a nossa impressora, né, e o software Cura de acordo com o objeto e com as características do objeto, do filamento da impressora que a gente estiver utilizando, tá? Então, com relação à qualidade e revestimento interno, a gente já deu uma olhada. Também está relacionado à peça, né, e a estrutura que a gente está usando para imprimir, ajustar a espessura das paredes. Então a gente tem aqui o menu paredes, que tem a espessura da parede e número de filetes na parede. Eles estão diretamente ligados, tá? Número de camadas superior e inferior. Então quando eu estou chegando no topo da impressão, nota que a minha estrutura interna, que está agora com 10% de preenchimento, na parte superior tem que estar fechada, assim como ela está fechada nas laterais, porque o meu objeto é um objeto fechado, eu não quero saber que ele está oco dentro, né? Então vai ter uma hora que ele começa a imprimir fechado. Isso são as minhas camadas superiores. Então quantas camadas eu quero na parte superior? Isso a gente vai conseguir observando também, testando algumas impressões. Se eu colocar só uma camada, do jeito que a gente está vendo aqui agora, né? Ali está aberto e criou uma camada fechada agora. Essa primeira camada superior, durante o processo testando em impressões, você vai ver que ela serve, na verdade, para sustentar as próximas camadas. E aí, na camada 2, a gente já consegue ter uma camada mais uniforme. Nota que
ele já define uma impressão cruzada entre as camadas, né? Isso garante que a gente consiga fechar bem. Também, imprimindo de forma cruzada, consegue ter uma estrutura mais resistente também. Então, uma segunda camada, né? E para esse parâmetro aqui, está definido com camada superior 4. Então, 1, 2, 3, 4. E aí aqui finalizou esse objeto e o cubo e a esfera, que é um pouco maior, ainda não terminou de ser impressa, né? Então a parte de fora ali já terminou de ser impressa. A esfera ainda não está nas camadas finais. Então vamos lá. Chegou aqui, pronto, uma camada fechada, outra, outra, outra e mais uma. E aí acabou a impressão desse objeto, tá? Então aqui, nesse menu, eu defino o número de camadas se eu quero. Posso aumentar, né, dependendo do objeto, eu quero ganhar uma resistência, mas eu vou simplesmente aumentar o número de paredes ou aumentar o número de camadas superior e inferior, que é essa casca do objeto, o tipo de material. Os parâmetros básicos que a gente precisa ajustar é basicamente aqui a temperatura, tá? Então aqui, a temperatura da impressão, quando eu estou trabalhando com P, na última impressão que eu fiz, trabalhando com PLA, que é um dos tipos de filamento, né? Eu estava trabalhando aqui com a extrusora em 250 graus e funcionou bem para a impressora que eu estou utilizando, tá? E a temperatura da mesa de impressão, para manter o objeto firme ali colado na mesa durante o processo de impressão, ela está definida aqui como 100 graus. Se eu estiver trabalhando com ABS, eu normalmente reduzo isso aqui para 180 graus. Nota que isso aqui já não vai mais influenciar o tempo de impressão. Na verdade, influencia minimamente, porque no início do processo de impressão, a mesa e a extrusora ela fica aquecendo, e quando alcança essas temperaturas, aí sim a impressão começa. Levando em consideração isso, né, a gente pode entender que mas leva mais tempo para chegar em 250 graus do que para chegar em 180, então por isso fica um pouco mais rápido, mas é um tempo mínimo levando em consideração todo o processo de impressão. Tá? Aqui é a velocidade da extrusora e barra impressão, tá? Então aqui imprimindo 70 milésimos por segundo, é uma velocidade ok para as impressoras que eu tenho utilizado, e dependendo da impressora você pode ajustar esse parâmetro para o movimento, né, ser um pouco mais rápido ou mais lento, isso também interfere na qualidade da impressão. Percursos, refrigeração, suporte, adesão à mesa, que é aquela parte inferior lá que ele cria um pouco maior. E pessoal, parece que são muitos parâmetros, né? Mas se a gente clicar bem aqui, ó, em qualquer um desses menus, a gente consegue abrir e ver que só está aparecendo aqui nessa área alguns parâmetros que foram selecionados. E existem uma infinidade, né, uma quantidade absurdamente maior de parâmetros que a gente pode ajustar, tá joia? Então, o software fatiador é esse cara aqui que a gente consegue definir parâmetros e calibrar a impressora, calibrar a impressão de acordo com o objeto que eu estou utilizando, o objeto que eu quero imprimir, quão resistente ele precisa ser, quão leve, quão complexo esse objeto, se eu vou precisar criar camadas maiores ou não, se eu vou precisar criar suporte ou não, qual temperatura eu vou estar utilizando. Inclusive existem objetos 3D que eles são utilizados para calibrar a impressora. Então você, por exemplo, quer saber qual a distância que a tua impressora consegue imprimir bem sem ter um suporte embaixo. E aí tem um objeto que são duas traves assim em V e ela fica imprimindo vigas aqui entre essas duas traves. E a primeira viga que está mais pertinho, ele consegue imprimir até uma hora que não consegue mais. E aí você vai saber com a impressão desse objeto que tem uma hora que a impressão vai começar a ficar pendurada, assim, né? Você sabe, opa, até tal distância, minha impressora 3D, com essa temperatura X, dá conta de imprimir sem suporte. Então, esses parâmetros e ajustes a gente consegue configurar de acordo com esse processo de experiência mesmo, tá? De modo geral, você mandar imprimir, usando as configurações aqui que vem por padrão, alguma coisa vai sair, tá? E aí a tua impressão tenha um pouco filamento ou filamento demais, e aí você vai começar a fazer esses ajustes, tá? Ela pode ficar um pouco deformada porque está muito quente a extrusora para aquele tipo de filamento. Tem um outro parâmetro que é interessante, que precisa ser ajustado também, para a gente melhorar um pouco a qualidade da impressão, e que ele é bem comum da gente precisar ajustar, que é o seguinte. Deixa eu mandar fatiar de novo aqui para a gente ver a pré-visualização. Tá vendo que a gente tem aqui, além do verde, vermelho e amarelo, uns pontinhos brancos? Esses pontos brancos é quando a impressora termina uma camada.
chegou ali, terminou de depositar filamento para aquela camada, ou ela vai para outro ponto, né, na mesma camada, ou ela vai subir um pouco para a próxima camada. Nesse movimento, ela não vai estar depositando filamento. Uma analogia legal para a gente entender esse pontinho branco aí que precisa ser ajustado é quando você está usando uma pistola de cola quente. Você coloca a cola e, terminei de colocar a cola, eu vou puxar a pistola. É muito comum que venha um fio de cola junto, né? E isso vai deixando a peça também com acabamento ruim. Para isso, a gente tem como configurar uma opção de retração do filamento. Então ele vai depositando filamento, quando chega no fim de uma camada ou no fim de um objeto na camada e eu vou vir para imprimir o outro objeto que está aqui na mesma camada ainda, né? Aí o bico vai precisar sair de uma posição para outra sem depositar filamento, a gente puxa o filamento para dentro, quando chega na posição de começar a imprimir de volta, ele volta para o lugar e continua a impressão. Esse ajuste também precisa ser calibrado de acordo com a impressora e com o filamento que você está utilizando e a temperatura, para que a tua impressão não fique cheia de, a gente pode chamar de teias de filamento, né? Que elas vão se formando, por exemplo, se você não utilizar a retração. Tá joia? Então aqui eu acho que a gente conseguiu ter uma visão geral desse processo de impressão. Vamos só ver mais uma coisinha, tá? No final do processo de ajuste de todos esses parâmetros, é gerado aqui o arquivo G-Code. Né? Esse aqui é o nosso STL que eu levei lá para o software fatiador e no final, né, eu venho aqui salvar no disco e o que ele salva para a gente, eu já tinha feito esse movimento antes, é esse documento aqui, que tem a extensão G-Code. Lembra que eu falei do G-Code lá, que são os comandos que dão instrução para a máquina CNC de quais movimentos ela tem que fazer, qual movimento cada motor tem que fazer para cada eixo em cada momento, para garantir que no final do processo de todos os movimentos a gente tem o objeto impresso. Né? Então vamos abrir esse documento aqui, abrir com outros, e eu vou usar aqui o Sublime. Olha só que legal. Aqui a gente consegue ver todo o G-Code que foi gerado para a impressão daquela peça. Cada linha dessa aqui é um ajuste, um movimento que a impressora 3D vai ter que fazer ao longo do processo de impressão para garantir a impressão completa dessa peça, tá? Então, desde quão aquecido vai estar o bico e onde que ela vai estar depositando o filamento de um ponto até o outro, onde que eu vou ter retração do filamento e movimentar para outro lugar, voltar a colocar filamento, tá joia? Então esse aqui é todo o arquivo G-Code que a gente vai mandar para a impressora 3D para ela começar o processo de impressão. Imagina, você pode fazer isso aqui na mão, não seria nada viável, né? Muito mais sentido a gente usar ali o software que pega o arquivo e converte para a gente, já com todos os parâmetros pré-definidos. Beleza? Então é isso, um abraço e até mais.